Vamos começar. Fernanda, podes começar? O Paulo Sem Simão não vai. Mas eu acho que ele disse que não. Bem, se estiverem de acordo, sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma reunião de Câmara, desta feita, dia 10 de setembro. Cabe-me dar as boas-vindas ao vereador Walter Matias, pessoa que a gente conhece bem, por quem tem uma grande estima, e espero que se sinta bem neste executivo e que no fundo, que só nos preocupemos com Castro-Marim, com os castro-marinenses e que muitas vezes não nos percamos em discussões estéreis e fúteis que não levam a lado nenhum. Portanto, é por isso que aqui estamos, para bem de Castro-Marim e dos castro-marinenses. Não sei se algum dos vereadores quer exercer da palavra antes da ordem do dia. Tenha a bondade, Sr. Vereador Walter Matias. Então, muito bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Sr. Vereadores, bom dia, digníssimo público. Eu queria aproveitar este período antes da ordem do dia para alertar aqui algumas situações, problemas que se verificam no Conselho e, eventualmente, alguns esclarecimentos da parte do Sr. Presidente. Começava pela questão da manutenção dos caminhos rurais. Sei que é uma atividade que tem sido desenvolvida pelo Exército nos últimos 3 anos, sendo que ainda existem muitos caminhos, sobretudo naquela parte mais noroeste do Concelho, desde os Fortes, passando pelo Fernangil, Pernadeira, e portanto nessa zona há sensivelmente 6 anos que não há manutenção dos caminhos. Portanto, aí eu sugeria, não sendo possível o Exército, que talvez a Câmara avançasse com a contratação de serviços, ou não sei, outra forma, porque esses caminhos são importantes para as pessoas, nomeadamente nesta altura da apanha dos frutos secos e da azeitona também, agora nos meses seguintes. Portanto, deixava esse alerta. Relativamente à sinalização horizontal e vertical das estradas do Concelho, também deixar aqui uma nota. A questão da sinalização horizontal, sobretudo da Estrada das Fernazinhas e da Foz da Odeleite Alcaria, é um assunto que já se vem falando há algum tempo. A remarcação portanto, dos traços contínuos e dos descontínuos é um assunto que em 2014 houve até uma recomendação do Sr. Presidente da Assembleia da Junta de Freguesia de Odeleite, que nós depois fizemos chegar à Câmara, isso em 2014, porque efetivamente existe essa necessidade de fazer essa remarcação, porque não existe. Em termos de sinalização vertical, também sugeria que a Câmara fizesse um levantamento, porque existem muitos sinais de trânsito, uns estão caídos, outros estão danificados, vandalizados. Estou-me a lembrar, por exemplo, na estrada de Altamora existem ali várias situações, na rotunda do Monte da Estrada, por exemplo, 2 ou 3. Portanto, também acho que fazer aí uma visita e repor essa sinalização, porque é importante. Também dar aqui uma nota de umas estruturas e uns painéis que a Câmara colocou há sensivelmente 1 ano, penso que foi para divulgar a colocação da água na primeira fase, segunda fase do subsistema central, e essas estruturas depois logo no inverno, portanto, partiram-se, outras estão danificadas. Aliás, não existe nenhuma neste momento de pé, e até tenho aqui uma fotografia de uma que, neste caso do Fernangil, que se partiu e esta placa anda ali há sensivelmente 8 meses, umas vezes o vento passa para o outro lado da estrada, a seguir volta ao mesmo sítio, e portanto acho que esta recolha seria importante, porque as estruturas já não estão a fazer nada, já não existem os painéis de divulgação. A outra questão também prende-se com a questão dos MUPIs, que a Câmara, aquelas estruturas em madeira onde é colocada a informação para divulgação junto às populações. Essas estruturas estão muito danificadas. Sei que ao que parece, foi aprovado um projeto para reabilitar essas estruturas no âmbito de uma candidatura de LBC Rural, recuperação das aldeias, penso que foi isso. Porque aquilo de facto há algumas que já estão mesmo, aquilo entra a água, estão a cair as madeiras, e é necessário repor essas estruturas porque é importante para as pessoas terem acesso à informação da Câmara, nomeadamente horários e os editais e etc.
por último, dar aqui uma nota também da questão do derrame de lixiviados que ocorre durante o processo de recolha dos lixos, nas ruas de Odelete, Azinhal e também em algumas rotundas. Ainda este fim de semana acho que houve um acidente, ao que parece estará tido por base essa questão dos lixiviados. Mas, efetivamente, nas ruas do Azinhal e do Odelete, como é a zona a subir, o carro depois deixa estes lixiviados e aquilo torna-se perigoso, e a questão dos cheiros e tudo mais. Penso que também se deveria tentar resolver esse problema junto do carro do lixo para que isso não aconteça. Portanto, era só. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador Walter Matias, pelos seus alertas. Não sei se o Vereador Vítor Rosa quer esclarecer alguma coisa. Ora, bom dia a todos, os vereadores, o público em geral. Dar um cumprimento e as boas-vindas ao Walter Matias por ter estar aqui connosco. Relativamente à manutenção dos caminhos rurais, portanto, o que tem sido feito até à data é a utilização dos meios do Exército para fazer este tipo de trabalhos. Creio que só voltarão lá para fevereiro de 2019. Está a ser feita uma definição das prioridades em termos daquilo que são os trabalhos com recurso aos equipamentos e aos funcionários da Câmara. Sinalização vertical de caminhos. Inclusive no Monte da Estrada, já foi diagnosticado uma série de situações para se intervir, portanto, os serviços gerais da Câmara já têm essas informações, mas são sempre bem-vindas outras que possam contribuir para termos uma noção clara das nossas necessidades. Já se falou aqui várias vezes que há poucos funcionários, mas isso não pode pôr em causa o normal serviço. Se não há funcionários, contrate-se, aí tem razão. Das estruturas painéis de divulgação da mesma forma, já foram solicitadas a sua recolha. Eles foram colocados uns para fazer publicidade, a publicidade institucional obrigatória relativamente às empreitadas, outros tiveram a ver com a gestão de combustível na defesa da floresta contra incêndios e, portanto, alguns já não estão a fazer lá nada porque são só estruturas, umas estão caídas e, portanto, já foi feito também esse pedido. Relativamente aos MUPIs, já penso que, como o engenheiro Walter disse, há uma candidatura para se recolocar, mas essa situação, não sei se o Sr. Presidente tem alguma informação que possa juntar, mas passava aqui para os derrames lixiviados. Realmente, aquilo que parece que é sempre mais complicado exigirmos a nós próprios aquilo que é fácil exigir às empresas privadas. Neste caso, as freguesias de Azinhal e de Odelete são feitas com recurso aos nossos meios da Câmara e, portanto, é uma questão de se ver essa manutenção. Relativamente ao derrame lixiviado que ocorreu durante o final da semana passada, desde aqui a Estrada Nacional 122, passando pelas Avenidas Novas até à Estrada Municipal, direção São Bartolomeu, tratou-se de um transporte de sal entre uma empresa que está ali no Cerro do Bufo, salvo erro, e, portanto, isso foi diagnosticado logo na sexta-feira, junto da GNR, e, portanto, estamos neste momento a tirar as responsabilidades de quem o praticou. É um derrame de gordura própria do sal, não é fácil nem de lavar, nem de jogar areia, portanto, ainda por cima a extensão são mais de 2 km, era todo impossível, além de alguma sinalética, colocar outro tipo de meios para salvaguardar esta situação. Pronto. Sobre a questão dos MUPIs, não sei se o Sr. Presidente tem alguma informação. Sra. Vereadora Célia, quer dizer alguma coisa antes da ordem do dia? Walter Matias, aliás, tu como Presidente de Junta tivemos esta conversa uma série de vezes. Como sabes, eu como Presidente da Câmara de Alcotim tinha isto a funcionar bem. De facto, tinha máquinas suficientes, tinha maquinistas suficientes e, de facto, os caminhos agrícolas em Alcotim estavam em bom estado. Aliás, sempre soube, as pessoas que moram na raia de Alcotim para Castro Marinho sempre valorizaram muito isso. E, de facto, quando cheguei aqui, reparei que havia máquinas em péssimo estado, máquinas encostadas e poucos maquinistas, alguns até se reformaram, e como sabes, tivemos 4 anos sem poder contratar novos funcionários e a situação financeira da
Câmara não era a melhor, não nos foi possível comprar máquinas novas, portanto, mas de qualquer das maneiras tenho esta consciência, temos feito das tripas de coração, fizemos o tal acordo com os militares, por outro lado temos contratado também alguns serviços, fazemos das tripas de coração, mas eu só descansarei quando tiver isto a funcionar conforme tinha em Alcote. Em relação aos painéis, de facto está a decorrer um concurso financiado para a colocação de novos painéis informativos, MUPIs. Essa sinalização vertical e horizontal, esse levantamento está sendo feito. E penso que não tenho mais nada a acrescentar. Penso que não. Mais algum esclarecimento antes da ordem do dia? Então passemos ao ponto número 1. Informações, o saldo do dia de hoje, cifra 100, operações orçamentais 2.469.000, operações não orçamentais 658.000. O ponto número 2 tem a ver com a ação social escolar, ensino pré-escolar, ciclo de agrupamento de escolas de Castelmarim. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém? O ponto número 3 tem a ver com o protocolo entre o município de Castelmarim e o agrupamento de escolas do Conselho de Castelmarim, programa de generalização do fornecimento de refeições escolares. Alguma dúvida? Tenha a bondade, Sr. Vereador. Era só aqui para dar nota que os documentos que foram enviados, pelo menos... Peço desculpa. Só dar nota que os documentos que fizeram chegar estavam incompletos, portanto faltava uma parte da informação e uma parte do protocolo. Portanto, só dar essa nota, não é por isso que vamos... Claro, aqui em causa o protocolo, mas era só... Eu não gostaria que isso acontecesse. Portanto, eu estive a confirmar e, de facto, só está a primeira página da informação. Os vereadores sentem-se em condições de votar a isto? Ninguém vota contra, ninguém se abstém? O ponto número 4 tem a ver com a alteração orçamental, ratificação. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém? Muito bem. O ponto 5 tem a ver com o Clube de Caçadores e Pescadores das Fornazinhas, intervenção na sede social. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém? O ponto 6, fixação de preço de vendas, catálogo e instrumentos de tortura e punição medieval. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém? O ponto 7, construção da ciclovia Estrada Nacional 122, trouxe Castelmarim e Vila Real de Santo António. Ratificação da correção ao texto do contrato. Alguma dúvida? Quem vota contra, quem se abstém. O ponto número 8 fica para uma próxima reunião. Portanto, está finda a ordem de trabalhos. Algum público quer intervir? Cabrita. Chama-se, desculpe? Elias. Senhora Dona? Lazarina. Senhor Cabrita, tenha a bondade. Ora, bom dia a todos. O assunto é rápido. Aqui, nos dias medievais, a Santa Casa da Misericórdia esteve ali onde era um mercado municipal a vender ali uns produtos da Delta. Isso foi um assunto tratado com a Câmara, do qual agradeço o podermos estar ali, mas parece-me que não foi de agrado de alguém que manifestou-se não das maneiras mais corretas, mas enfim. Como conhecendo eu a peça como conheço, não me interessa assim muito, não me faz assim muita diferença. Mas o que me preocupa ali, eu estive ali várias vezes, e o que me preocupa é como aquelas raparigas que ali estão exercem a sua atividade. Aquilo é um calor imenso, E elas realmente fizeram-me queixa, estivemos falando, claro, normalmente, e fizeram-me queixa daquela situação. Quer no inverno, quer no verão, não se pode trabalhar ali com o respeito pelos funcionários como se deve ter. De maneira que eu agradecia que vissem isso, falassem com os funcionários, porque realmente é muito, muito difícil trabalhar naquela situação. Há que ter respeito pelos funcionários. Muito obrigado. Sim, senhor. Senhor Elias. Muito bom dia. Eu tinha aqui algumas considerações a fazer sobre a reunião passada, de algumas perguntas que o Sr. Vereador José Estevães me dirigiu, mas visto que ele não está presente, vou deixar para uma próxima. Ainda assim, tinha aqui algumas referências a fazer sobre a sede de conselho.
tive a oportunidade de dar umas voltas agora nestes últimos dias e reparei-me com alguns problemas que gostava de deixar aqui anunciados nesta reunião e que são os seguintes. Tive a oportunidade de ir à escola primária, para ir à casa de um familiar, e reparei que a zona exterior, que agora penso que está em requalificação com os jardineiros que estão a tirar as plantas e tudo mais, mas que reparei que há calçadas que estão fora do sítio, que há raízes de árvores que estão salientes e que pode ser um perigo para as crianças agora que vai começar um novo ano letivo. Portanto, chamava a atenção para esses problemas. Que isto vem na linha de quem? Na linha do quê? É que acabamos por fazer requalificações dos espaços, renová-los, torná-los bonitos, mas depois penso eu que deveria haver, ou se há, parece-me que é insuficiente, uma equipa de vários trabalhadores, vários colaboradores, que estivessem na sua mão a requalificação imediata destes serviços, do espaço público. Eu vou dar um exemplo, é a escola primária, este que acabei de dizer, mas, por exemplo, aqui na zona Poente Castro Marim, em direção aqui à biblioteca, estão ali umas árvores com umas rodelas de tijolo, e eu lembro-me que passar lá uns anos e pensar, olha, já está aqui uma pedra solta nisto. E a verdade é que os anos passam e como as coisas não são requalificadas no imediato, aquilo que era antigamente uma pedra fora do sítio acaba por ser a total destruição desse meio público. Portanto, não sei se há uma equipa de intervenção rápida, mas penso que seria interessante para o município, porque esta sede de concelho é muito pequena. Falamos de uma zona histórica, de uma vila histórica, e às vezes nem é preciso fazer grande obra, é preciso manter aquilo que existe, não é? Pode haver planos, pode haver intenção de melhorar, de alargar o território, mas não nos podemos esquecer daquilo que já existe e que se deve manter minimamente belo para quem nos visita e para nós próprios que estamos aqui. Eu não estou, infelizmente, mas quando venho gostava de ver a minha terra um bocadinho mais bem tratada, mais limpa, com menos casas abandonadas, com espaços mais limpos, ervas cortadas, etc, etc. Portanto, essa era a minha consideração. Depois, tem a ver com os baldes do lixo, que penso que estão danificados, a maior parte deles, ou inclinados, ou já fora da calçada. E quando pensasse em renovar estes baldes, que talvez fosse interessante também acoplar aos mesmos os cinzeiros, para as pessoas não deitarem as beatas, ou pelo menos ajudar a que as pessoas não deitem as beatas para o chão. Ainda agora, depois, falar também ali de uma azinhaga atrás da morgue de Castro Marim, que fica ali também junto à minha casa, obviamente, mas que tem ali uma azinhaga entre a morgue e uma casa vizinha, e que tem uma figueira que, quando os braços se alargam demasiado, acabam por cair os figos nessa azinhaga, e como não há ninguém que limpe, nem o vizinho, nem essa equipa de intervenção rápida que podia existir, ou que existe, parece-me que é insuficiente, aquilo acaba por se alargar, e a calçada já não tem quase cor porque está cheia de figos secos. Bom, era essa a referência também que eu queria dizer. Por fim, estes expositores que existem de madeira e que parece-me que estão sem uso ou com pouco uso, precisam também de alguma requalificação. Já existem, há uns que não têm vidro, há outros que já não têm placar, há uns que têm informação, mas que já é uma informação já muito antiga, e que lá está, também serve para podia estar mais bem tratada, para dignificar ou para a nossa vila estar um bocadinho mais bonita. Pronto. E são estes casos que parecem, na minha opinião, que podiam ser futuramente tratados para ajudar à imagem da minha terra. Pelo menos daqui da sede. Pronto. Muito obrigado. Muito bem. Senhora Dona Lazarina.
Bom dia a todos. Eu só queria dizer, Sr. Presidente, é que vissem atrás da minha casa que os latões não se pode estar ali ao pé deles. Deitam um mau cheiro muito grande. As moscas de vareja entram na nossa casa. E o segundo ponto é que não sei quem é que vai pôr naquele sítio. Os gatos são demais. Eu ontem contei 13 gatos. 13 gatos. Os gatos sobem por cima dos telhados, vêm ter à nossa casa, entram na nossa casa os gatos, até debaixo da cama se me põem. Quando eu abro a porta da parte de cima da casa, e assanham-se-me. E eu não estou de acordo que aqueles gatos, eu não tenho gatos, que os gatos entrem dentro de casa e metam-se. Aqueles gatos têm que ser apanhados, Sr. Doutor. É só o que eu queria dizer. Muito obrigada. Muito bem. Os senhores vereadores querem dizer alguma coisa? Sr. Vereador Vítor Rosa, quer esclarecer? Bem, o senhor que habilita, tomei meio nota de facto da situação em que os funcionários se encontram, com muito calor no verão e muito frio no inverno. Vamos ver o que é que se pode fazer. Muito obrigado pela chamada de atenção. Elias, tocaste em vários pontos e gostaria de dizer o seguinte. Muitas das vezes as coisas estão debaixo do chão e a gente não se preocupa com elas. Há uma coisa que me preocupa imenso, que é a renovação da rede de água e esgotos na sede do Concelho de Castro Marim. Eu estou particularmente convencido que todos os municípios do Algarve, se não do país, aproveitaram-se destes anos todos de fundos comunitários para renovar a rede de água e esgotos da sua sede de Concelho. Infelizmente, não aconteceu aqui. Infelizmente, nem o projeto de renovação da rede de água e esgotos a gente tem. E, infelizmente, essa rede é antiquíssima, deve ter para aí 60 anos e todos os dias rompe. Isto, conforme imaginas, acarreta um esforço imenso para os funcionários da Câmara e para os serviços. E eu só descanso quando a gente renovar a rede de água e esgotos aqui. Estamos a trabalhar nesse sentido, porque se trata de um investimento muito caro, estamos a fazê-lo parcelarmente. Os projetos estão a decorrer e eu espero que se consiga. De facto, é lamentável que este Conselho não se tenha aproveitado dos fundos comunitários para renovar a rede de água e esgotos, que é a coisa mais básica que há. Aliás, a rede de água e esgotos é de fibrocimento e basta um pesozinho em cima e aquilo rompe. Para já não falar, e tu já abordaste este assunto numa anterior reunião, e agora, repara, o centro da vila de Castro Marim há quem não goste de ouvir isto, é o Lamaçal, né, envolvente a Casa do Sal. Claro que foi uma preocupação nossa fazer um projeto de requalificação daquele espaço, que faz todo o sentido, e de ampliar o parque de estacionamento, de criar ali algumas sombras, bancos de jardim, etc. E umas casas de banho para não se assistir àquele espetáculo degradante, nomeadamente nos mercados municipais, as pessoas andarem a fazer o servicinho aí por todo o lado. De facto, nós mandámos elaborar esse projeto, trouxemos esse lançamento de obra daqui a bocado, salvo erro, em dezembro do ano passado. Houve algumas dúvidas, nomeadamente que aquele projeto poderia ou não conflituar com o plano de urbanização que estava previsto para aquela zona. Plano de urbanização esse que também me deixa muitas dúvidas. Aliás, se houver entendimento nosso, vamos rever esse plano de urbanização, porque faz muita espécie que haja blocos de apartamentos em cima do campo de futebol, quando a gente sabe de antemão que o subsolo é lama. É lama. Faz muita confusão isto. Aliás, segundo creio, o plano de urbanização foi financiado por um particular. Isto também é muito confuso. Depois, prevê o novo edifício dos espaços do Concelho, uma coisa enormíssima, que custará de certeza uns milhões de euros, que eu duvido que nem daqui a umas boas dezenas de anos a Câmara de Castro Marim tenha dinheiro para fazer um novo edifício dos espaços do Concelho. Portanto, estarmos amarrados a um plano que não sei se será execuível alguma vez na vida,
acho que faz todo o sentido que consigamos rever esse plano e para isso eu peço a colaboração, nomeadamente dos vereadores do Partido Socialista, para que a gente, um dia mais tarde, consiga rever esse plano. Agora, de facto, na altura, em dezembro do ano passado, houve algumas dúvidas se conflituaria ou não com esse plano. De facto, e pronto, neste momento as coisas estão mais ou menos... Tivemos a oportunidade de ouvir técnicos da CCDR Algarve, as coisas estão mais ou menos pacíficas, resolvidas e um dia mais tarde, penso que dentro de pouco tempo virá o lançamento dessa obra de requalificação da envolvente Casa do Sal. Estamos a falar do centro da vila de Castro Marim, o centro histórico, e portanto faz todo o sentido que de uma vez por todas acabemos com aquela terra batida ali, que eu não acho que é vergonhoso a situação em que se encontra aquilo. De facto, existem lacunas na limpeza das ruas. Repara, quando eu cá cheguei há 5 anos, o Conselho do Algarve com menos funcionários era o Conselho de Castro Marim. E como se já não bastasse, houve funcionários que se reformaram e como se já não bastasse, há orientações através da Heroica, orientações no sentido das câmaras municipais não poderem contratar mais funcionários. E durante quase 4 anos as câmaras municipais não puderam contratar funcionários. Tivemos numa situação dificílima de acudir pontualmente a certas... Porque isto, de facto, no fundo não é governar estrategicamente, é tapando uns buraquinhos, que foi aquilo que a gente muitas vezes fez, porque as dificuldades eram imensas e, de facto, finalmente as câmaras podem contratar funcionários, mas uma contratação de um funcionário na administração pública local não demora menos de 6, 7 meses. Portanto, temos abertas vagas para contratar funcionários para as limpezas, para os cantoneiros de limpeza, etc, etc. Eu só descanso quando isto estiver tudo a funcionar bem. Quando houver, por exemplo, um cantoneiro de limpeza na Quinta do Sobral, na Quinta da Cerca, em São Bartolomeu, etc, no Monte Francisco, porque até agora temos andado a tapar uns buraquinhos aqui, uns buraquinhos ali. Isto para mim não é nada. Portanto, só vou descansar quando isto estiver a funcionar bem. Tal como, respondendo já à dona Lazarina, quando estiver a funcionar também a limpeza dos contentores, dos baldes de lixo, é horrível o cheiro que eles deitam no verão. Portanto, isto tem que estar a funcionar bem. Eu em Alcotim tinha isto a funcionar bem e faço questão de, aqui em Castro Marim, ter isto a funcionar bem. Com os gatos, repare, eu estou a pensar em fazermos também uma campanha de esterilização de gatos. Completamente de acordo com a dona Lazarina. Eu acho que faz todo o sentido. Já houve câmaras que fizeram, como a de Monchique, uma campanha de esterilização de gatos. Faz todo o sentido que façamos aqui. Aliás, na altura também há uns problemas desses. Mais alguma questão? Se não, dou por encerrada esta sessão. Se estiverem de acordo, vamos aprovar a minuta. Senhora Dona Fernanda, quer... Ponto 2 foi aprovado por unanimidade. Ponto 3 foi aprovado por unanimidade. Ponto 4 do PS. Ponto 5 aprovado por unanimidade. Ponto 6 aprovado por unanimidade. Ponto 7 aprovado por unanimidade. Ponto 8 foi retirado da ordem de trabalho. Pronto, ninguém vota contra? Ninguém se abstém? Sim, senhor. Estou por encerrada esta sessão. Obrigado. Houve a sugestão de, em vez de ser às 9, ser às... É uma coisa que fica a falar. Ser às 5. A redonda da noite, passar para as 5. Porque há pessoas que não cabem mesmo. Estás de acordo? De manhã? Tudo bem? Está bem, está bem. Ok, ok. A Célia está de acordo? Ok, ok. Está bem.
Está bem, está bem. Pá, a Filomena lembrou-se disso, porque há pessoas que não podem vir de manhã e viriam à tarde. Lembrou-se de